Bem-vinda a mais uma aula da nossa mentoria HeartMath, onde a gente aprende técnicas de autorregulação para mais bem-estar, mais resiliência, para recarregar a nossa bateria interna e, principalmente, mudar nossos padrões de pensamentos, mudar nossa baseline, fazer a chamada neuroplasticidade. Hoje a gente vai aprender um conteúdo que eu pessoalmente gosto muito, aprender uma técnica que me ajudou muito e tem ajudado muita gente, além das pessoas que fazem aula comigo e outros mentores ensinam, e o próprio HeartMath, que é a respiração de atitude, focada justamente em mudar os nossos padrões de pensamento, fazer a neuroplasticidade, mudar a nossa atitude frente às circunstâncias da vida, ter mais flexibilidade, liberdade de responder com mais consciência aos estressores e muito mais. Bom, antes de a gente entrar no conteúdo da respiração de atitude, vamos lembrar, gente, vocês têm que sempre mandar os áudios para mim com os depoimentos de como está sendo a técnica, dúvidas, e na aula ao vivo também trazer, ok? Uma coisa que eu quero rever contigo agora, então, lembra que nós aprendemos a técnica coerência rápida, que foca em trazer o estado de coerência psicofisiológica para a gente. É muito importante entender o porquê das coisas. Isso já é comprovado, ok? Se eu sei o porquê, não só eu tenho mais motivação para fazer aquilo que eu quero fazer, como a própria técnica ou atividade que eu estou fazendo tem uma elevação na performance. Então, eu entender a ciência por detrás do HeartMath e dessas técnicas é sempre muito interessante. Lembrando, então, o que aquela técnica coerência rápida faz com a gente? Vai nos ajudar a botar o nosso corpo no estado de coerência psicofisiológica. Esse é o termo médico usado. E é um estado de equilíbrio, é um estado de economia de energia para o corpo. É um estado de bem-estar. A coerência pode ser atingida de várias formas e existem essas técnicas que vão ajudar a atingir isso também de uma forma melhor. Os batimentos cardíacos, a variação da frequência cardíaca, o ritmo cardíaco é um indicador que você está neste estado de coerência. Os cientistas já descobriram qual é o algoritmo que se refere a este estado. Outra coisa muito importante, nosso coração tem um sistema nervoso próprio que a gente estuda na neurocardiologia. Esse sistema nervoso conversa com o cérebro pelo nervo vago. Existe um tráfego de informação. Essa informação chega na nossa amígdala, que influencia a experiência emocional, que influencia sobre os hormônios, químicos e muito mais. Então, as técnicas que a gente está aprendendo são desenhadas para isso. Um grande diferencial, como eu já falei, isso não é o quê? Não é meditação por si só, ok? A meditação, ela é algo, geralmente, a maioria das meditações, elas têm a ver com o fato de você ir para uma sala isolada, um quarto isolado, apagar as luzes, fechar os olhos, acender uma vela, fazer o seu mantra. Um momento especial do dia que você não está fazendo mais nada além daquilo. Essas são técnicas on the go que a gente aprende no curso lá da Califórnia. On the go, designed to be done on the go. São desenhadas para ser feitas durante atividades, antes, depois e durante atividades. Com os olhos abertos, dirigindo, lavando a louça, até conversando com alguém. E a gente vai sentir esse bem-estar, essa melhora automaticamente quando a gente fizer. Não precisa sair de onde você está, você pode justamente aproveitar o momento que vem o estressor e já começar a fazer essa técnica, quando às vezes nem ser um estressor externo, mas pode ser uma atitude interna tua, uma visão de mundo tua, um sentimento, uma lembrança que você tem, e aí você pode justamente já começar a fazer a técnica. Vamos falar então da coerência rápida. Lembra que a gente tem muito trabalho de autoconhecimento aqui. Por quê? A gente precisa ter o autoconhecimento para saber quando, como e quais as coisas que a gente tem que fazer durante a técnica para si mesmo. Então, uma das coisas principais da coerência rápida é justamente a gente fazer o chamado benefit finding, que vem da psicologia positiva, onde a gente procura por coisas na nossa vida que nos tragam apreço, amor, sentimento de realização, sentimento de completude, sentimentos regeneradores que vão ajudar nesse processo, na técnica, que vão justamente, junto com a respiração, trazer esse estado de coerência psicofisiológica, novamente, que é indicado pelos ritmos cardíacos, uma onda sine wave, uma onda mais bonitinha que aparece no gráfico da variação da frequência cardíaca, quando a gente está nesse estado de coerência. É lindo de ver, tá? Quando você está antes, você bota a tecnologia, como eu já mostrei para vocês, bota aqui o nosso inner balance,
E aí você vê que às vezes está estressado e está fazendo um gráfico feio. E aí quando você começa a fazer a técnica, apenas ter um sentimento regenerador, você já vê que a onda começa a ficar mais bonita. Essa é a coerência que a gente tanto quer. Como certificado do Instituto HeartMath, eu tenho esse Inner Balance, que é a tecnologia que vai medir o meu estado de coerência psicofisiológica através dos batimentos cardíacos. Ok, vamos lá. O nosso exercício de renovação. Esse aqui é um exercício de autoconhecimento para a gente entender as coisas na nossa vida que vão ajudar na parte psicológica. Lembrando os passos da coerência rápida. A respiração focada no coração e a ativação de um sentimento renovador. Vamos fazer a revisão rápida dessa parte e depois eu vou guiar a gente na coerência rápida antes de a gente falar da respiração de atitude. Muito importante. Você tem situações na sua vida que aconteceu ou que acontecem ou que você tem ou que você sabe sobre si mesmo que te trazem uma emoção e uma atitude regeneradora. Esse exercício para você se tocar, ter mais consciência sobre isso, para usar principalmente quando você está enfrentando uma dificuldade ou um desafio. Aqui temos exemplo. Concluir um projeto, uma situação. Emoção e atitude. Sensação de realização, orgulho pelo meu esforço. Posso botar paz por saber que finalmente terminei aquele projeto. E o impacto. Alívio, mais foco para ajudar outras pessoas. Posso ir dormir cedo. E aí tu vai vendo como isso impacta positivamente a sua vida. Esse exercício, então, principalmente para o segundo passo da coerência rápida, onde a gente ativa o sentimento regenerador. Eu vou guiar a gente, então, na coerência rápida, e depois eu quero ouvir de você, no áudio e na aula ao vivo, quais foram as coisas que você usou para ativar o sentimento regenerador. Parênteses, a gente foca aonde? O que é importante aqui? O importante é o sentimento, é a emoção. Olha só, a gente sabe das coisas intelectualmente, né? Se eu perguntar para ti assim, vale a pena ter... Estresse é bom ou é ruim na sua vida, ter muito estresse crônico? Não, é ruim, né? Tu sabe intelectualmente disso, mas às vezes você não consegue controlar, você não tem controle sobre aquilo. Então, a parte intelectual das pessoas, eu entender de psicologia profunda ou entender de filosofia profundamente, não é um indicador de que eu tenho autocontrole, autorregulação emocional. São essas técnicas e coisas voluntárias que a gente faz. Isso aqui é uma ferramenta que a gente está passando. Vamos lá. Respirando um pouco mais profundamente que o normal. Vamos começar com os olhos abertos. Vamos trazer a nossa atenção para a área do coração, a área do peito, enquanto a gente respira um pouco mais profundamente, devagar que o normal. Você pode imaginar que o ar, a energia está entrando e saindo da área do peito, da área do coração. O corpo inteiro respira, o diafragma respira, a barriga respira, porém o foco está no seu coração. Enquanto fazemos a respiração focada no coração, vamos ativar um sentimento ou atitude regeneradora, tal como apreço, amor, sentimento de realização por algo ou alguém na nossa vida. Essa é a coerência rápida, ok? Às vezes pode demorar um pouco mais para fazer no começo, mas com o tempo é muito rápido. E com o tempo você não precisa ficar lembrando de tantas coisas, o seu corpo já lembra certinho qual é esse sentimento, qual é a emoção que vem. Por exemplo, muito facilmente, eu lembrei como eu tive trabalho para montar aqui o estúdio certinho, e como está bonito agora funcionando, e como eu gosto de estar aqui falando sobre isso, e como eu estou saudável, essas últimas semanas estou me sentindo muito bem. Então, tudo isso fez eu ter esse sentimento de realização, de apreço por várias coisas da minha vida. Eu posso ir migrando numa linha de pensamento que vai me trazendo esses sentimentos regeneradores.
Na hora você se sente muito melhor, se sente mais recarregado. É só experimentando, você não precisa... A ciência é muito importante saber, mas com a experiência você já percebe. Os olhos abertos, porque daqui eu posso sair e fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia e continuar fazendo essa respiração. Alunos e mentorandos fazendo até na academia, pessoas fazendo no trabalho e tendo resultados maravilhosos. Since the start that train with you, now I can control my expectation. I was sleeping bad. I woke up easygoing, relaxed. When I'm playing sports, I'm doing sports, it's very positive for me. I had a lot of opportunities needing focus and to stay calm, so I did the technique. It was really nice because I did it while talking. I could stay calm. Do the technique inside my car, and it works. My chest is empty. It's very nice. It's empty without anxiety. The heart math, it's magical, man. It's fantastic. I'm feeling very good with 3 minutes. Amazing. Thank you very much for that. O tempo todo. O meu xodó é ficar fazendo a técnica o dia todo. Help me with arrhythmia. How do you know that it helps you with the arrhythmia? É como se estivesse tremendo. Os médicos dizem que desfibrila. É horrível. E focar no coração, junto com a respiração, tem feito evitar essa sensação de chegar ao ponto de desfibrilar. Eu não ia ter passado essas 2 semanas, acho que sem essa técnica, porque foram 2 semanas infernais. Eu tô dormindo bem melhor. Esse método tem ajudado com isso. You were very important for me to be in contact with my heart again. Really. Esse aqui, então, é o Inner Balance. Eu estou medindo a variação da frequência cardíaca e ele está fazendo o gráfico para mostrar meu grau de coerência. Tem o mais difícil e tem o mais fácil. O mais difícil eu tenho que me concentrar bastante na respiração, fazer a parte da emoção também regeneradora ou qualquer outra parte psicológica da técnica para ele me dar um nível mais elevado. E aqui ele vai aparecer as corzinhas dizendo como é que está o gráfico, né? Agora com uma coerência mais baixa e o verde uma coerência mais alta. Vamos ver aqui, ó. Vou praticar a coerência rápida. Como você pode ver, as outras elas estavam mais incoerentes e depois elas começaram a ficar mais bonitas, assim, ó. Mostrando o estado de coerência psicofisiológica de acordo com a variação da frequência cardíaca, uma ondinha mais bonita. Se a gente parar aqui e dar uma olhada, olha só, no final do gráfico as ondas estavam mais bonitas e no começo elas estavam um pouco mais caóticas, mostrando o indicador de que eu estava mais em coerência. Agora vamos falar, então, da respiração de atitude. O objetivo, como eu falei, é mudar nossos padrões de pensamento. Existe algo chamado neuroplasticidade, que é basicamente mudar os padrões e os caminhos neurais e principalmente sustentar eles. Hoje em dia, a ciência e muitos artigos científicos publicados pelo HeartMath e outras universidades pelo mundo mostraram como as emoções e os sinais que o cérebro recebe do corpo pelos outros cérebros do nosso corpo influenciam na neuroplasticidade e principalmente em fortalecer essa neuroplasticidade, inclusive criando core memories, que a gente chama, que são memórias que não saem do nosso corpo porque está imbuída com uma emoção, um sentimento muito forte. Então, quando a gente pratica essas técnicas, automaticamente a gente começa a mudar a nossa linha de base. A coerência rápida, praticando várias vezes, você vai ver que vai já influenciar na sua linha de base e como os padrões neurais estão acontecendo no seu cérebro, sua visão de mundo, sua atitude e perspectiva sobre as coisas. Vamos dar uma olhada aqui nesse handout, onde podemos ver uma mudança na linha de base. Essa aqui foi uma pesquisa feita pelo Instituto HeartMath, onde mostrou linhas de base da variação da frequência cardíaca em repouso antes e depois de 4 meses praticando as técnicas de coerência HeartMath. Ou seja, aqui do lado esquerdo, a gente tem as pessoas antes de aprender as técnicas e praticarem, como era quando elas estavam em repouso, a variação da frequência cardíaca delas. Dentro do gráfico, a gente vê que é um pouco mais incoerente do que o do lado direito depois de praticar e eles estando em repouso. Lembrando que isso quer dizer que, então, que é um indicador de que eles estavam experimentando mais sentimentos regeneradores, atitudes positivas e, principalmente, mudaram os caminhos neurais, ou seja, mudaram padrões de pensamento. Então, a gente vê que só praticando as técnicas, com o tempo, a gente vai fazer isso. E a respiração de atitude, ela é focada justamente em fazer isso com mais intenção, voluntariamente mudando as nossas atitudes, mentalidades, perspectivas. Vamos falar um pouco, então, sobre a atitude. É uma questão muito interessante
quando a gente fala sobre qual é a atitude que você tem em frente às circunstâncias da vida. Qual é a diferença de um herói e um vilão? O arquétipo deles. O arquétipo deles é parecido. Geralmente, um vilão e um herói foram órfãos, tiveram um passado difícil, sofreram traumas, sofreram dificuldades, injustiças do mundo. E qual é a diferença? Um se tornou amargurado, ressentido e quis retribuir isso na sociedade e se tornou vítima do ambiente e das circunstâncias. E o outro teve uma voluntária escolha de tentar ajudar o mundo e não fazer mais nenhuma pessoa passar por aquilo que ele passou. Voltou para a vila na jornada do herói com um presente para retribuir. Ou seja, qual a diferença entre os dois? A atitude, a forma pela qual ele tratou, ele viu as coisas, ele mudou o significado. Isso nos traz também ao nosso pesquisador Viktor Frankl, que criou a logoterapia. A logoterapia é justamente a terapia do sentido, ou de também ressignificar experiências que você já teve. O próprio Viktor Frankl passou pelo campo de concentração nazista, onde muitas pessoas se mataram ou foram traumatizadas, vítimas por resto da vida de traumas psicológicos pelo que eles passaram. E o Viktor Frankl saiu do campo de concentração, tirou lições valiosas para a vida e conseguiu construir toda uma terapia em volta dos traumas que ele teve naquele lugar. Foi ele que falou a seguinte frase: tudo pode ser tirado de uma pessoa. Tudo pode ser tirado de uma pessoa. Apenas uma coisa não pode ser tirada: a liberdade pela escolha da atitude que essa pessoa vai ter frente às circunstâncias. Ou seja, a atitude que você tem frente à circunstância é sua liberdade, é sua escolha. E é nisso que essa técnica foca. Qual é a história que você vai criar? Qual é a narrativa que você vai dar pelas coisas que você está passando? É muito fácil falar que eu tenho que ter uma narrativa melhor. Eu parar para fazer a técnica e sentir essa emoção, sentir a sensação que vem de eu mudar a narrativa e tentar incorporar isso no meu corpo inteiro, é uma outra coisa que vai além apenas de falar intelectualmente sobre aquilo. É incorporar no seu corpo, através de uma técnica voluntária. Então, quando eu disse que a respiração de atitude me ajudou muito, foi justamente pelos traumas e dificuldades que eu passei em 2020, quando eu estava vítima de diversas circunstâncias de saúde, financeira, emocional, um luto severo que eu acredito que flertou um pouco até com a própria depressão. E como eu trabalhei essa técnica diariamente, tá? Então, não é um passe de mágica. Você pode acelerar o seu processo de luto, mas não existe mágica para o luto, por exemplo, né? Você vai passar por ele. Inclusive, muito da atitude que eu fiz foi para aceitar esse processo e deixar ele vir e ir o mais rápido possível. Expressão de atitude com um nível de sofisticação elevada, você pode até trabalhar com complexos psicológicos, tais como parar de reprimir emoções, fazer o trabalho da sombra, ver sombras que você tem e integrar elas. O leque é grande demais de possibilidades que você tem com essa técnica, porque ela envolve identificar uma atitude, uma perspectiva, uma forma de ver a vida que você está tendo, ou uma situação que você está tendo que você vê que não é positiva para você, e tentar achar uma outra, procurar uma outra substituta e fazer a técnica para incorporar ela. É um trabalho de autoconhecimento, mas também é bem prático. Como eu falei sobre isso, da questão de me aceitar, fazer o trabalho das sombras ou integrar minha personalidade, a gente pode fazer um exemplo da respiração de atitude sobre isso. Mas ela pode ser bem simples, por exemplo, como a minha atitude, geralmente eu tenho o hábito de ser impaciente. Eu sou muito impaciente, então eu posso trazer mais paciência para a minha vida. Nada muito sofisticado, digamos, simples, porém muito poderoso. Ou você pode também fazer uma investigação profunda de autoconhecimento, como eu fiz, para identificar sombras, como era a repressão ao luto que eu estava tendo, para tentar me livrar e deixar aí e incorporar a atitude de aceitação e integrar minhas sombras. Esse trabalho, Shadow Work, é uma referência ao Jung que eu estou fazendo aqui, que é justamente a frase que ele fala: eu prefiro ser inteiro do que bom. Eu acredito que a respiração de atitude nesse sentido é muito positiva hoje em dia, tá? Com todo esse discurso de alta performance o tempo todo, com o Instagram bombardeando a gente de posts de pessoas perfeitas.
com muitas coisas acontecendo e fazendo a gente se sentir culpado consigo mesmo, comparação e tudo mais. Integralizar essas partes nossas que a gente considera defeituosas ou até mesmo potências que a gente tem adormecidas dentro de nós, porque isso também é integrar a sombra, coisas que a gente deveria trazer à tona, mas não está trazendo. Né? Tudo isso você pode fazer com a respiração de atitude. É muito legal. Então vamos fazer a respiração de atitude com a atitude de ser inteiro. Antes, vamos dar uma olhada no passo a passo dela. Passo 1. Reconheça um sentimento ou uma atitude que deseja mudar e identifique uma atitude substituta. Pronto, no meu caso, sentimento ou atitude que deseja mudar. Eu estou reprimindo as minhas sombras, eu estou reprimindo as minhas emoções, não estou atrapalhando o meu processo de luto por questão de não aceitar ele. Passo 2. Foque sua atenção na área do coração, imagine que sua respiração está fluindo para dentro e para fora da área do coração do peito, respirando um pouco mais devagar e mais profundamente que o normal. Encontre um ritmo que seja confortável para você, a nossa respiração focada no coração, que a gente aprendeu e está praticando várias vezes. Passo 3. Conforme você continua a respiração focada no coração, procure inspirar e intensificar o sentimento da nova atitude. Ou seja, eu vou fazer isso incorporando, intensificando o sentimento por detrás dessa nova atitude. Olha só que interessante essa parte. Né? Olha só que interessante. Existe uma sensação no corpo quando você tem uma atitude, determinada atitude positiva. Né? E você pode procurar por ela. Né? Nesse caso, a gente tem momentos na nossa vida em que a gente se aceita. Vamos falar dessa atitude de aceitação que eu estou trazendo, né? Autocompaixão. Tem momentos na nossa vida em que a gente se aceita. A gente, nossa, como eu estava me julgando, a gente parece dar aquela, né, os ombros daquela, eu estava tenso aqui, eu estava julgando. Esse momento que a gente até se ri, né? Consegue rir de si mesmo. Como é que tu estava se sentindo nesse momento? A gente pode usar memórias para ajudar a gente a alcançar isso, né? Você pode usar frases como eu usei do Viktor Frankl, do Jung, para trazer essa atitude de relembrar isso em você. Histórias que te trazem esse sentimento. Arquétipos que te trazem esse sentimento, essa atitude. Ok? Se você não conseguir identificar uma atitude substituta, apenas respire um sentimento de calma ou neutralidade pela área do seu coração. Isso geralmente ajuda a trazer sentimentos de melhor qualidade que elevam nossas atitudes e percepções. Também, se tiver difícil fazer o exercício de autoconhecimento para entender qual atitude você quer, você não precisa se estressar quando faz essas técnicas. Né? Muita gente fala que às vezes não consegue ativar o sentimento regenerador e sente frustração. Esquece, porque você não é obrigado a nada aqui. Só a respiração focada no coração é ótima. E você começa a fazer ela por um tempo, você vê como você automaticamente já começa a trazer um sentimento só através da parte fisiológica, sem precisar ativar a parte psicológica. Pratique sustentar suas novas atitudes e percepções conforme vivencia as interações do dia a dia. Se compromete a trazer essa atitude. Aplicações da respiração de atitude. Reforçar uma atitude e emoção regeneradora que você já esteja vivendo. Mudar atitudes recorrentes. Preparar-se para uma situação ou um evento. Vamos fazer então a respiração de atitude. O primeiro passo a gente já fez, que é identificar a emoção, no meu caso, de repressão, de não aceitação, oposta àquilo, aceitação, autocompaixão, integrar a sombra. Então vamos começar a fazer a respiração focada no coração. Vamos respirar um pouco mais profundamente que o normal. E trazer atenção para a área do peito, a área do coração. Podemos imaginar que o ar ou a energia está entrando e saindo pela área do peito ou do coração. Enquanto fazemos a respiração focada no coração, vamos ativar e intensificar o sentimento dessa atitude que nós escolhemos, de aceitação, compaixão e ser pessoas inteiras. Deixar vir e ir sem resistência.
um sentimento de liberdade por deixar ir o julgamento e resistência às coisas e às nossas próprias sombras. Eu me lembrei que o Alan Watts uma vez falou que quando ele conheceu o Jung, ele nunca tinha se sentido tão aceito na vida dele, pelo olhar do Jung, quando ele olhou para ele. Como se ele tivesse visto todas as sombras do Alan Watts e tivesse abraçado e aceitado todas elas sem julgamento. Agora a gente vai se comprometer a trazer essa atitude para o resto da vida, quando a gente sair daqui do dia, quando a gente vê que está fazendo uma autocensura muito forte, a gente pode se fazer a técnica e se reconectar com esse momento. Pronto. Outras coisas muito importantes sobre a ciência do HeartMath e entender o que está acontecendo. Muitos dos princípios do HeartMath são de psicologia positiva e terapia cognitiva comportamental, e muitas coisas que envolvem neurociência. Quando a gente começa a respirar um pouco mais profundamente que o normal e ativa uma emoção regeneradora e foco no coração, a gente sai do estado de luta e fuga. A gente tira a atenção do cérebro mamífero reptiliano, a atividade no nosso pré-frontal aumenta, ok? E isso faz a gente ter mais regulação, mais autocontrole sobre nossas atitudes, sobre nossas emoções. Muito importante. A gente pode também escolher uma atitude como, por exemplo, ter mais motivação. Então, a gente vai voluntariamente usar o nosso pré-frontal para ativar o nosso sistema de dopamina e aumentar ela, voluntariamente, com a nossa mentalidade, respiração e com uma intenção sincera de atingir isso. Uma das coisas mais importantes é a gente ter autoconhecimento para entender quando a gente tem que fazer isso. E quantas vezes por dia, em quais momentos, antes de dormir, quando acorda, antes de uma reunião. Essa parte é muito importante para a gente analisar o nosso dia e ter mais consciência sobre essas coisas para, a partir desse primeiro passo, poder aplicar as técnicas e ter muito mais bem-estar e realização na nossa vida. Com isso, eu quero falar sobre o nosso documento Registro para monitorar a prática. Aqui, por exemplo, situação, chateado com um colega. Técnica prática que eu usei, respiração focada no coração diversas vezes. Como eu respondi, fiquei mais calmo. Como minha resposta afetou o resultado. Tivemos uma conversa melhor, não concordamos, mas fizemos funcionar. O que foi diferente? Não fiquei chateado, nem cismei com um problema. Então você pode fazer isso literalmente qualquer coisa na sua vida. Anota ali no nosso documento, manda os áudios e a gente pode também conversar na aula ao vivo sobre como você tem usado essa prática para justamente reforçar isso e saber de coisas recorrentes na nossa vida que acontecem ou de coisas que aconteceram e usamos a técnica. Tem o nosso outro documento, que é o plano de prática, para justamente ajudar a gente a ter mais disciplina e saber usar a técnica com mais frequência durante o dia. Para saber as coisas no nosso dia que geralmente acontece, por exemplo, tem uma reunião tais dias da semana, vou usar a técnica tal antes da reunião. Estou esperando então os teus áudios, estou esperando você na nossa aula ao vivo e vamos manter a nossa coerência cardíaca para ter mais bem-estar e realização na nossa vida. Até a próxima aula.